Na aula passada nós estudamos um pouquinho sobre parâmetros passados ali no método, correto? Bom, agora nós iremos entender alguns outros conceitos não menos importantes aqui da orientação a objetos, que são os modificadores de acesso, pessoal, ok? Que são a forma como nós temos a visibilidade dos elementos da nossa classe. Bom, os modificadores de acesso, pessoal, eles controlam como é o comportamento dos membros da nossa classe, dos atributos, dos métodos e tudo mais. Nós temos basicamente 4 modificadores de acesso aqui no PHP. Bom, o primeiro deles é o public, ok? O primeiro deles é o public. O public, ele define que todos os membros da minha classe, sejam atributos, sejam métodos, que eles são públicos, ou seja, eu consigo acessar esses métodos, esses atributos de qualquer parte do meu programa onde eu faça a instância de um objeto daquela classe. Não tem restrição alguma, eu consigo fazer isso aqui que nós estamos fazendo até então. Passar valores aqui para o objeto da nossa classe, pessoal, ok? Eu não poderia deixar também de falar o seguinte, que até então nós estamos trabalhando aqui como padrão de forma pública, ou seja, quando eu não passo nenhum modificador de acesso para os membros da minha classe, significa que eles são públicos. Veja que eu não passei aqui modificador de acesso nos meus atributos, não passei modificador de acesso nos meus métodos e por padrão, eles são públicos aqui no meu projeto. Então, toda vez que eu ignoro um modificador de acesso, que eu não defino um modificador de acesso, significa que os meus membros são públicos, ou seja, eu consigo acessá-los de qualquer lugar do meu projeto onde eu faça uma instância da minha classe. Então, nós temos basicamente quatro modificadores de acesso aqui no PHP. Eu tenho o public, eu tenho o private, que é o privado, eu tenho o protected, que é o protegido, e eu tenho o static, que é o método que é o modificador estático, que ele tem algumas particularidades interessantes. Então nós temos o public, private, o protected e o static. Bom, a princípio, como eu já disse, por padrão nós já estamos aqui trabalhando no formato público, ou seja, possível que eu faça estes comandos aqui setando valores lá dentro da minha classe. O modificador padrão aqui, quando nós não passamos aqui nenhum modificador, tudo acaba ficando público em nosso projeto. Meu método aqui também é public. Os dois métodos são publics. Agora, só para você ter uma ideia, olha só, pessoal, esse meu método aqui, bola golfe, eu vou setar ele com outro modificador de acesso aí, que é o private, tá? Que é esse modificador aqui, o private. E olha só o que é que vai acontecer quando eu executar aqui o meu index.php. Olha lá, ele deu um fatal error, dizendo que eu chamei um método privado lá em minha classe bola chamado bola golfe, ok? Aqui dentro de um contexto do meu index.php, só que é o seguinte, eu não posso chamar um método privado aqui desse formato, ele não vai permitir que isso aqui seja possível, ok? Um método privado, pessoal, ou melhor, um modificador private aqui, que é o privado, ele não permite que eu consiga acessar esses valores aqui de fora da minha classe, ou seja, veja que o meu raio, textura e aplicação eles são públicos, mas o meu método bola golfe ele não é público, ele é privado, ou seja, ele está aqui setado como private. E ele estando setado aqui como private, eu não consigo acessar e chamar esse método de fora da minha classe. E eu não consigo também chamar e executar esse método de uma classe herdeira. O que é uma classe herdeira? É uma segunda classe que estende, ou seja, que herda aqui as propriedades e métodos desta primeira classe aqui, no caso chamada bola. Essa questão aí de herança nós iremos ver um pouquinho mais à frente.
o modificador de acesso private, ele não permite que eu consiga acessar esse método de fora da minha classe, seja por classes herdeiras ou seja na minha aplicação em qualquer parte do código. Eu não consigo. Então, vou voltar isso aqui como public. Ok, pessoal. E o outro modificador que eu tenho de acesso é o protected. Bacana. Vou setar aqui o meu setFootball como protected. Ok? E é o seguinte, pessoal. É mais ou menos parecido. Eu vou colocar aqui um comentário, pessoal. Só para a gente colocar aqui o nome dos modificadores. Public, Private, Protected, Static. Então, nós tínhamos o Private, que não permite que eu acesse o conteúdo do meu método de fora da classe e nem por classes herdeiras. O Protected, ele permite que eu acesse através de classes herdeiras, mas também não permite que eu acesse pelo meu código, tá? Então, olha só, veja que o meu bola golf agora é public novamente e o meu futebol, setFootball, é protected, ou seja, ele é protegido. Vou atualizar aqui o meu projeto e agora sim, deu novamente aqui um erro, diz que eu estou chamando aqui um método protegido, ou seja, protected, bola setFootball, de um contexto aqui que no caso é o meu index.php na linha 12. Ele não permite também que eu faça isso, mas ele permite que eu consiga utilizar esse método protegido em uma classe herdeira, ok? Que nós iremos ver em aulas futuras. Bom, então você viu que com o public eu consigo acessar de fora da classe, o private não consigo acessar de fora da classe e nem tampouco de classes herdeiras, e o protected eu consigo acessar de classes herdeiras, mas eu não consigo acessar de fora da classe através lá do objeto. Pessoal, o modificador aqui, static, ele tem algumas formas bacanas aqui de trabalhar que facilitam a nossa vida quando você precisa resolver chamar ali algum método rápido, alguma propriedade, um atributo rápido, tá? Olha só, eu vou criar aqui um outro atributo aqui de teste chamado... Eu tenho raio, textura, eu tenho aplicação. Eu vou colocar aqui o peso. Então, eu vou colocar static, variávelzinha peso. Ok? Bacana, somente isso. Agora, olha só que bacana, pessoal. Eu posso ir lá no meu index.php. Eu vou até dar aqui um eco aqui no meu HR. Deixa eu colocar aqui como public também o meu método setFootball. E agora é o seguinte, olha só que bacana. Quando nós estamos trabalhando com nossa classe, o que eu preciso fazer? Por exemplo, aqui o meu bola. New bola, bola golf new bola, futebol igual new bola. Eu preciso instanciar um objeto para que eu possa fazer uso do mesmo, tá? Tanto é que se eu executar aqui, agora eu tenho todos os meus valores. Porém, quando você trabalha com o modificador estático, olha só que bacana, eu não preciso fazer isso aqui. Eu não preciso chamar a minha classe definindo um objeto com o modificador, com a palavrinha reservada aqui com o operador new. Eu não preciso fazer isso. Eu simplesmente venho aqui, chamo a minha classe, e diretamente o nome da classe mesmo, aqui no caso é bola, coloco dois pontos duplos, exatamente dessa forma, e passo agora o nome do atributo ou método que está setado como estático lá na minha classe. No caso aqui, o static peso. Só que agora é o seguinte, eu posso passar direto aqui o meu peso igual a 2.6, por exemplo. Posso executar aqui o meu projeto, não tive erro algum. E agora olha só, se eu, por exemplo, dar um eco aqui agora também, olha só, na minha bola peso, olha lá, vou executar, olha só o que ele trouxe para mim, o 2.6, que é o peso, ok? Que é o peso que eu setei aqui no meu atributo estático chamado peso lá na minha classe. Olha só, veja que eu não precisei instanciar um objeto da classe para utilizar isso aqui. Eu poderia também, inclusive, aqui setar um valor padrão para esse peso,
por exemplo, 5.6, e aqui no index remover isso aqui e chamar direto o meu eco bola, dois pontos duplo, o meu valor peso aqui, a minha propriedade peso. Vou atualizar, olha lá, 5.6, de forma perfeita, pessoal. Esse tipo de modificador estático, pessoal, ele é muito interessante quando você precisa, por exemplo, exibir somente um método, somente uma propriedade, e você não vai ficar reutilizando os membros daquela classe, todos os métodos e tudo mais, ok? Bacana, pessoal? Na próxima aula, então, a gente volta e continua.